Ei, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, eu vou falar um pouquinho sobre Civ, de onde ela surgiu, a história dela e tudo mais, dar detalhes para vocês conhecerem um pouco mais da personagem, que é uma personagem bem marcante, né, na história que eu tô fazendo. E é isso, bora pro vídeo. Bom, começando, Civ, ela foi uma personagem que eu criei em meados de 2016, 2017 mais ou menos. E ela inicialmente era para ser a representação de alguns sentimentos. Por exemplo, a depressão, e essa questão da máscara representa muito essa questão de como as pessoas acabam se adaptando para viver em sociedade muitas vezes. Mesmo estando tristes, demonstram estar felizes e por aí vai, essas coisas assim. Inicialmente ela não tinha um nome, era só uma personagem mesmo. E eu pensei em colocar Civ Hideri, que a tradução literal é Dama Sorriso, né? Que eu achei que fosse ficar interessante, eu fui buscando línguas que não ficasse com um nome assim tão grande e extenso para as pessoas acabarem associando mais fácil a personagem também. Então assim, inicialmente, lá em 2016, 2017, Civ tinha essa função, né? E aí eu tenho um desenho que eu vou deixar aqui, que foi daquela época, que eu tinha meio que criado a personagem. Ela não tinha o intuito de ter história, nem nada do tipo. Era só uma personagem que às vezes a gente cria mesmo, né? E eu fiz uma ambientação e tudo mais, mas nada com o intuito de tornar realmente uma história. E aí, em 2023, eu achei legal aprofundar um pouco mais dessa personagem e talvez mudar algumas coisas, porque é uma coisa que acaba realmente assim fazendo parte da vida de muitas pessoas, sabe? Essa adaptação para conseguir conviver em sociedade e tudo mais. E aí, inicialmente, ela era realmente a representação desses sentimentos de tristeza, que às vezes a gente começa tá tudo bem, aí do nada fica triste. Então ela seria a meio que causa dessa tristeza do nada. Ela chegaria e falaria assim, olha só, toma aqui a tristeza. É basicamente isso. Só que eu achei que para a criação do personagem em si, isso seria uma baita sacanagem. Tipo, que personagem é esse que vai me dar tristeza o tempo todo, né? Sacanagem. Aí eu fui mudando e adaptando também. Fiz novos desenhos dela, criei uma personalidade pra ela, coloquei valores e padrões de comportamento dela também, pra realmente conseguir fazer com que ela ficasse mais palpável como uma personagem que representasse algum sentimento em si, né? Foi aí que eu achei melhor colocar ela como uma pacificadora ou um meio de equilíbrio para determinados sentimentos e emoções. Eu achei que fosse ficar mais palpável realmente como personagem se ela, por exemplo, que é uma coisa que acontece, né, na história, um personagem ou uma pessoa está fazendo alguma coisa que socialmente é considerado errado, né? Por exemplo, como maltratar um animal. É errado, é óbvio. Mas existem seres humanos que não conseguem medir determinados níveis e padrões que a sociedade impõe. Tipo, todo mundo sabe que é errado, mas para ele tá tudo bem. E ele se sente feliz com esse sentimento. Então se vem para tirar essa felicidade dessa pessoa, desse personagem, e fazer com que ele não faça determinados comportamentos que são ruins. Por exemplo, maltratar um animal, entende? Então, ela tá ali para realmente equilibrar esses sentimentos, fazendo com que uma pessoa, por exemplo, que seria considerada má, não seja um meio que faça mal a outros,
basicamente. Então ela vai tirando essa alegria nesse padrão de comportamento até que a pessoa realmente não tenha mais interesse em realizar esse padrão de comportamento. Então ela meio que vai mantendo esse equilíbrio na pessoa. Entendeu? É basicamente isso. A ideia, né? É essa, assim. E aí tem o irmão dela, que é o Rei Weinen. Ele é o oposto dela. Então, por exemplo, quando uma pessoa tá muito triste porque aconteceu alguma coisa muito triste, e muitas vezes essa tristeza acaba sendo desproporcional ao acontecimento, ou não, a pessoa só se sente realmente muito triste porque aconteceu alguma coisa, o Rei, ele vem pra equilibrar e tirar um pouco dessa tristeza, trazendo um pouco mais de conforto à pessoa. Por exemplo, seria mais como um meio de aceitação também, né? Por exemplo, meu peixe morreu. Meu peixe morreu semana passada. E aí, ele vem pra tirar esse alto nível de tristeza, me fazendo compreender que, ok, ele morreu, mas eu fiz o que eu pude. E ele vai trazendo um pouco dessa razão quando ele tira essa tristeza excessiva em determinados padrões de comportamento também. Então, os dois, eles estão ali realmente para equilibrar esses sentimentos das pessoas, fazendo com que as pessoas consigam viver mais tranquilamente, ou em paz consigo mesma, por exemplo, sem machucar os outros ou a si mesmo. A ideia é basicamente essa, então eles vêm realmente como meio de equilíbrio. E foi aí que eu decidi lançar Civ O Começo, que o link tá aqui embaixo na descrição para vocês. Ele tá disponível tanto no meu site gratuitamente, quanto também na Amazon. Aí no caso tem a questão do Kindle, enfim, tá lá. Tanto o volume 1 quanto o volume 2. O terceiro volume tá em produção. Esses dois primeiros volumes, eles foram mais curtos, que foram mais introdutórios. O terceiro volume, eu tô realmente trabalhando em cima, então tem em média umas 80 páginas. Já comecei a arte finalizar ele, inclusive, né? E é um processo que demora bastante tempo, né? Porque depois vai ter a edição da página e tudo mais, enfim. E Civ O Começo realmente conta a história da personagem, sendo a personagem atemporal. O que isso significa? Ela é presente em todas a linha histórica, em todos os momentos, ela é imortal, ela vai estar lá em todo lugar, basicamente. É tipo isso, sim. E aí ela tenta realmente ajudar as pessoas, né, dessa forma que eu falei antes. E aí nesse primeiro volume a gente tem essa versão mais introdutória de quem é a personagem, como funcionam esses sentimentos que ela tira e coloca, enfim, tanto faz. E dependendo da situação, né, eu coloquei algumas situações, né, pra representar a atuação dos dois, né, na sociedade, basicamente. E no segundo volume, eu coloquei um personagem icônico, que é o Leonardo da Vinci, que ele foi marcante para a história. Então eu percebi que eu achei que fosse ser legal trazer os dois ao padrão de comportamento dele, por exemplo, que eu estudei bastante antes de criar a história, principalmente. Então eu percebi que existem alguns padrões de comportamento que, psicologicamente falando, são associados à bipolaridade, por exemplo, que tem essa questão de uma hiperconcentração com algo, um ânimo muito grande para realizar algo, e aí você diminui esse nível drasticamente, fazendo com que perca o interesse, por exemplo, não finalize desenhos e trabalhos. Então ele tinha muitos trabalhos inacabados, por exemplo. Então, esse padrão de comportamento, ele é facilmente associado à bipolaridade. Óbvio que não temos certeza porque não temos o Leonardo da Vinci para poder fazer a análise comportamental dele em vida, né? Mas eu achei que fosse interessante trazer como os dois atuariam em padrões de comportamento, né? Como de bipolaridade e outros problemas psicológicos, por exemplo, né? Que são associados a esses sentimentos em si.
E aí eu mostrei, né, um pouco da rotina do Leonardo, de como seria essa representação, de como os dois acompanhariam as pessoas e os personagens em si, sempre estando por perto e olhando, meio que sendo um guardião mesmo, né? E tem vários acontecimentos, né? Então tem também uma pegada realmente psicológica no meio, que é uma coisa que eu particularmente acho muito interessante, porque a psicologia é uma área incrível, incrível mesmo. E eu achei que fosse interessante realmente trazer isso pra história, porque daria muito mais também embasamento teórico, por exemplo. E a terceira história, que é a que eu estou fazendo, se vocês quiserem saber um pouco mais também, eu posso fazer um vídeo falando sobre, mas dando spoilers aqui, é sobre um serial killer. E como padrões de comportamento acabam desenvolvendo essa fácil associação e aceitação da pessoa, entendendo que, por exemplo, pra mim tá tudo bem, só que, tipo, tá errado. E aí, essa pegada, ela é mais de investigação, então eles mostram também as limitações dos personagens, de que, ok, eles não podem atuar em todas as áreas, né, tipo, fazendo tudo e tendo uma real intervenção direta no nosso mundo, por exemplo. E mostra muito isso, de que eles realmente tentam, não vou falar muito, mas eles tentam realmente ajudar essa pessoa a não realizar esses atos, impedir. Então tem muito essa questão da investigação, porque é um serial killer e é procurado, né? Então, assim, mostra a infância dele, mostra algumas coisas que aconteceram com ele e mostra também essa questão investigativa, de como eles podem ajudar na investigação, a Civ e o Rê, como eles podem ajudar essa investigação a ser completa, basicamente, e os policiais, investigadores acharem esse culpado, por exemplo, né? Então eles têm esse meio de intervenção, mas não pode ser muito também. Então, assim, também tem essa pegada psicológica, né, claro, e essa área da investigação, que é uma área que eu sempre fui muito curiosa, eu acho que a palavra certa é curiosa. Então, meio que é isso, né? Então essa foi um pouco da introdução dos personagens, quem eles são, como eles se comportam, bem superficialmente. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a história deles, quem eles são, como eles atuam, os links eles estão aqui embaixo. Eu também tenho um vídeo aqui no canal com um pouco do processo de uma das páginas desse novo quadrinho. Se vocês quiserem também eu posso trazer mais conteúdos assim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais sobre os personagens, sobre entender de onde eles vieram da minha cabeça, porque eu acho que é bem interessante ver esse ponto também, que a história ela tem assim um embasamento teórico por trás. Eu acho muito interessante. Tem muita coisa e muita referência nessa história que eu tô fazendo atualmente, com casos reais, né, principalmente. E é isso. Os links estão aqui embaixo. Deixa o seu like, comenta também se você quer saber um pouco mais, se você quer um vídeo sobre, em quais casos eu me baseei também pra fazer o personagem, pra montar o personagem, de estudo do personagem, né? E compartilha com quem gosta de conteúdo assim, vai ler as histórias em quadrinhos, me segue também no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.